Se você não estiver pronto para derrubar crenças enraizadas dentro de você, eu recomendo sequer assistir esse vídeo, porque aqui os números vão desmontar muitas das coisas que te fizeram acreditar e replicar sem que você pensasse a respeito. Talvez a minoria esteja preparado para entender isso, olhar ao espelho e falar: erramos. E é aqui que os números mostram. E é justamente nesse ponto que eu quero bater, porque essa atividade econômica te impacta. Afinal de contas, é o seu bolso que está sendo dizimado a cada dia que passa com uma mentalidade que você mesmo continua acreditando. Vamos entender. Antes de tudo, meu muito obrigado. Somando todas as plataformas, incluindo a principal aqui do YouTube, estamos atingindo mais de 3 milhões de visualizações por mês. Porém, boa parte das pessoas que assistem de forma recorrente ainda não se inscreveram nesse canal. Se inscreva, não custa absolutamente nada. E o YouTube continua distribuindo esse tipo de conteúdo. Ajuda muito mais do que você imagina nesse trabalho diário. Portanto, nosso muito obrigado. Se inscreva, compartilhe, ative o sininho e depois comente aqui se você sentiu o valor agregado nas informações. Pois é, vamos trazer uma matéria como foi colocada pela revista Isto É. Abre aspas. O Brasil está conseguindo um raro feito de extrair opiniões quase unânimes mundo afora. São pouquíssimos os economistas que ousam discordar de que o país entrou em um ciclo de desenvolvimento sustentado. E mais, são ainda mais raros aqueles que duvidam da capacidade de o Brasil se tornar uma das maiores potências econômicas do planeta em um par de dezenas de anos. O texto acima foi extraído de uma reportagem da edição de 29 de dezembro de 2010 da revista Isto É. A mesma que em outra edição daquele mesmo ano afirmou que já éramos uma potência. Pois é, a narrativa convencional. Quem não lembra da The Economist, quando fez o Cristo decolando, alguns anos depois o Cristo caindo. O que de fato deu errado no Brasil, que em 2010 grande parte dos economistas previam um crescimento sustentado por longos anos? Pois é, a falta de compreensão do ciclo econômico, uma vez que grande parte da mídia, do establishment, aceita a social-democracia como sendo o melhor sistema, como se o dinheiro não acabasse e precisasse buscar novas formas, endividamento e alta dos impostos para financiar um Estado cada vez mais crescente. Mas a realidade se impõe. E justamente isso, o ciclo econômico, que é importante a compreensão. Caso contrário, quando a crise vem e o PIB acaba caindo mais de 7% em 2 anos, como aconteceu em 2015 e 2016, no auge do governo da Dilma, todos ficam surpresos e aí o patrimônio já foi dizimado. É justamente isso que eu vou falar no dia 9 de maio, 5 horas ao vivo, das 9 às 2 da tarde, tirando dúvidas nesse sábado agora a respeito desse ciclo econômico. O QR Code está na tela e o link no descritivo, newcursos.com.br. Será um prazer falarmos a respeito, uma vez que testemunhamos, somos prova vivas disso, de que o establishment aceita a social-democracia e quando tudo vai bem, tudo parece que será eterno. Mas a verdade é que é uma falta de compreensão da qualidade do ciclo econômico. Muitos acham que a economia é uma fórmula matemática e esquecem que ela é tomada por decisões de seres humanos e, obviamente, a realidade se impõe. Pois é, vamos então aos dados. Janeiro de 2023 e dezembro de 2025, nesses 3 anos, o governo Lula criou quase 5 milhões de empregos formais. Que número bonito! Mas vamos então abrir a planilha. Quase toda a criação está nas faixas mais baixas de salário mínimo. A manutenção da pobreza foi mantida uma constante durante o governo do PT, o Lula 3. E lá atrás, quando o ciclo se iniciava, tudo parecia muito bom, tinha muito espaço para o endividamento. O governo, de fato, teve uma responsabilidade fiscal. Apesar do mundo estar vivendo um boom de commodities, ele conseguiu produzir superávit, gastar menos do que arrecada, que é o centro da nossa questão aqui. Portanto, naquele momento tudo parecia uma beleza. Só que depois começou a gastar muito mais, principalmente após a crise de 2008, intervenções de preços, todas as políticas macroeconômicas que sempre deram errado na história. Quando tudo está bem, acham que é eterno. E há uma falta de compreensão do ciclo econômico. Não houve jamais incremento e investimento de verdade
em produtividade do trabalho na economia brasileira. Mas vamos aos números para a gente desmistificar tudo isso. Essa criação de emprego de mais de 5 milhões foi feito entre a faixa de 1 e 1 salário mínimo, absorveu 4 milhões. Vamos arredondar aqui, 5 milhões de abertura de vagas, 4 milhões foi para quem ganha até 1 salário mínimo e meio. A faixa de 1 salário mínimo gerou 963 mil vagas. A totalidade foram abertas entre 1 e 1 salário mínimo e meio. Dali para cima, a paisagem muda de forma brutal. Vou deixar esse gráfico na tela para vocês olharem aqui. Entre 1 salário mínimo e 2 salários mínimos, o saldo foi negativo em mais de 113 mil vagas. Entre 2 e 3 salários mínimos, a perda chegou a 336 mil vagas. Entre 3 e 5 salários mínimos, 162 mil vagas fechadas. Entre 5 e 10 salários mínimos, mais de 111 mil vagas fechadas. E acima de 10 salários mínimos, mais de 70 mil vagas fechadas. Ou seja, a criação de emprego está completamente entre 1 e 1 salário mínimo e meio. Baixa qualificação. Restaram, portanto, quase que só funcionários públicos, são mais de 12 milhões no país. Portanto, é um país hostil ao empreendedor que vem desde lá de quando o Brasil foi descoberto pelos portugueses que chegaram aqui para espoliar, extrair a propriedade privada, criaram aquele sentimento de amigos próximos ao rei que passam a ter as benesses e isso se perpetua até hoje. Portanto, as ideias do PT são completamente antiquadas e eles sempre precisam de um inimigo externo, seja exterior ou seja doméstico aqui no Brasil, como a bola da vez, por exemplo, é o empreendedor, para que eles possam justificar as suas ideias econômicas completamente mofadas, estapafúrdias, antiquadas. Portanto, o que o PT fez ao longo desses últimos anos foi matar, quebrar a ponte que leva do emprego mais baixo, de menor qualidade, àquele da chamada classe média, que veio sendo dizimada ao longo dos últimos anos. Olhe novamente a foto aqui do gráfico, vou deixar na tela. Nos 3 anos que eu mencionei, de 2023 até 2025, mais especificamente 5,1 milhões de empregos criados. E acima de um salário mínimo, teve uma destruição de 800 mil vagas. Esse é o resumo. Ou seja, o governo do PT, através do populismo, lotou a base, baixa qualificação, e esvaziou o meio, não permitindo mais que aquela base chegasse ao meio e ascendesse na vida. É bem o discurso que ele vive falando. Para que ter 2 televisões em casa? Para que ter 3 carros? Que é muito melhor ter bastante dinheiro na economia, mas pouco na mão de muitos. Isso é um desincentivo à produtividade, à inovação. Em uma economia aberta, muito mais rica e mais inovada, há muito mais dinheiro para todos. Eles continuam parados naquela ideia do jogo de soma zero, onde para um ficar rico, o outro precisa necessariamente ficar pobre. É o dilema malthusiano, onde alguns séculos atrás ele falava que não haveria alimento suficiente para uma população crescente no mundo. A tecnologia e a inovação já provou que tudo isso é uma grande mentira. Mas o PT continua parado há séculos atrás. Afinal de contas, ele precisa justificar as suas mentiras para continuar centralizando na mão deles, do Estado, os trilhões em forma de impostos para tentar ele distribuir o dinheiro como ele quer. Pouco dinheiro para a sociedade e muito para as estatais e para eles mesmos para fazerem a sua política partidária. Veja só, em fevereiro de 2026, o salário médio real de admissão na sociedade brasileira foi de R$ 2.346. Lembre-se que o salário mínimo em 2025 foi de R$ 1.518 e em 2026 de R$ 1.621. O salário real de admissão médio foi de 2.346%, algo como entre 1,4 e 1,6 salários mínimos. Esse é o médio de admissão, ou seja, extremamente baixo. Assim, de que adianta dizer que tem pleno emprego quando grande parte desse emprego mata a mobilidade social e é corroído pela inflação e também pela falta de produtividade numa economia de inteligência artificial em 2026. Basicamente, o PT matou essa mobilidade social, onde essas pessoas com admissibilidade média de R$ 2.600 têm uma qualidade de vida extremamente baixa e ele ainda glamoriza a mediocridade,
que é esse eterno: para que 2 televisões? Para que 2 carros? Ao invés de investir na inovação. Tanto é que o próprio Lula fala: quando as pessoas ganham conhecimento, não votam mais no PT. Porque é justamente isso que o PT sabe entregar: pobreza, manutenção da pobreza. E ele precisa do inimigo externo para justificar essa corrupção e mediocridade. Caso contrário, as pessoas começam a perceber que é o que está acontecendo agora. Mas vamos piorar essa discussão então. A média da renda no Brasil, segundo os dados oficiais, são R$ 3.560. Mas e a mediana? O que é a mediana? A mediana é exatamente o que está no meio de um conjunto de dados. É a mediana que explica que é o 50% que está exatamente no meio entre o que está acima disso e o que está abaixo disso. Portanto, há uma diferença clara entre a média e a mediana. A média da renda são R$ 3.560. Mas e a mediana? R$ 2.290. Uma diferença brutal de mais de 55%. A média é puxada pelo topo. Tem uma pequena parte da população ganhando salários astronômicos, e tá tudo bem se ele agrega valor, não dentro do funcionalismo público, mas no setor privado. Só que isso puxa a média para cima. Mas a mediana, ela mostra a vida real. E a mediana da renda são R$ 2.290. Ou seja, a mediana mostra o trabalhador típico e conta a história real. E não a otimista como a média. E olha que a média, R$ 3.560, já é uma média extremamente baixa. Outro ponto importante a ser colocado: o diploma vem perdendo força. O governo criou aquele FIES que deu mais de 50 bilhões de reais para os cofres públicos, como se uma pessoa com diploma fosse suficiente para agregar valor em uma sociedade mais aberta, mais digital. Não é. Segundo o IBGE, 30% dos brasileiros são analfabetos funcionais. Muita gente sai com diploma de uma graduação que não entrega o que a sociedade hoje em dia demanda, sequer sabendo escrever português correto. E isso não agrega valor no mercado de trabalho real. Portanto, o diploma vem perdendo força e o rendimento real médio de pessoas com diploma universitário caiu de 7.495 em 2012 para 6.619 em 2014. Veja, uma queda de 12%. Queda em valor nominal. Só que você ainda tem que colocar a inflação ao longo desse período. Portanto, houve uma queda brutal do rendimento médio de quem tem diploma. Por quê? Porque não basta ter diploma, você precisa agregar valor dentro da cadeia produtiva. E pontos mais importantes também, tudo segundo dados oficiais. A informalidade entre aqueles que possuem ensino superior cresceu. Claro, o mercado de trabalho no Brasil, ele é hostil, ele é caríssimo, é caro contratar, é caro demitir. As pessoas não querem mais ficarem presas a uma regra de trabalho criada nos anos 40 por Getúlio Vargas. O número de PJs, ou seja, os pejotizados, avançou em setores de alta qualificação. Eu, por exemplo, sou PJ em algumas das entidades que eu presto serviço. 1/3 dos diplomados passaram a atuar em ocupações abaixo de sua qualificação adquirida. Lembre daquilo que te ensinaram, estude, acumule credenciais e entre no mercado formal, que será suficiente para você ganhar bem. Isso morreu e o PT destruiu essa ponte, mas ele quer te vender isso e ainda vai culpar os empregadores como sendo os malvadões da história. A rotatividade no emprego também cresceu e foi recorde, bateu quase 34% em 2025. Isso significa 1/3 dos trabalhadores que tiveram rotatividade alta. Veja, o saldo líquido de abertura de vagas pode ser positivo na manchete e ainda assim a vida concreta dos brasileiros piorar. É justamente isso que bota o grande desafio do próprio PT de se reeleger agora. A rotatividade alta, a faixa salarial média baixa e apertada, um crédito caro e um horizonte curto de trabalho produzem um trabalhador, mas um trabalhador inseguro por completo e com o poder de compra sendo corroído pela inflação. E insegurança continuada corrói a sensação de futuro e joga a favor da alternância de governo que a gente vê agora. Segundo o censo de 2022, e vou puxar de uns anos atrás para mostrar que isso já vem de algum tempo, o rendimento médio do setor público era de R$ 4.131, contra R$ 2.406 no setor privado. 72% de diferença.
Ou seja, o setor público médio ganha 72% a mais do que a média do setor privado, sem contar os penduricalhos de juízes, ministros, magistrados da Suprema Corte, a elite do funcionalismo público e os privilégios obscenos daquelas pessoas que têm 3, 4, 5, 10 assessores para apertar um botão de uma máquina de café, porque eles são insuficientes para serem isso, mas se acham donos do Estado para dizer o que é melhor da tua vida quando eles não conseguem apertar um botão para tirar o seu próprio café. É aqui que o modelo lulista fica completamente exposto. O pobre está assistido por transferência e valorização da base. Assistido mais ou menos, uma vez que ele ganha uma Bolsa Família, mas também faz os seus bicos. O rico se protege do patrimônio, que é justamente o que a gente faz aqui, proteger o patrimônio na compreensão do ciclo econômico. O topo estatal do funcionalismo público conserva sua remuneração e uma estabilidade corporativa. E o trabalhador privado da classe média fica nesse corredor do meio, pagando imposto alto, endividado, tentando gerar emprego, comprando escola e saúde no mercado e vendo a sua posição material derreter aos poucos. Isso é o que entrega o PT ao longo do ciclo econômico, ao longo dos anos. O Estado é sempre o problema. Dizem que somos livres, mas tente não pagar o imposto e veja quem bate na sua porta. A produtividade no Brasil está estagnada. Semana passada já fiz um vídeo mostrando todos os dados a respeito disso. Estagnada há décadas. A desindustrialização no Brasil é uma realidade. O espaço da indústria vem cada vez sendo reduzido e hoje ocupa por volta de 25% do PIB, quando a indústria de transformação vem recuando. A indústria extrativa vem crescendo, ou seja, commodities mais uma vez. Portanto, a base foi alimentada, minimamente alimentada, para tentar manter os votos. Mas mesmo assim, ela não se sente mais satisfeita. O meio foi abandonado por completo por esse governo. E o alto, que ele diz lutar contra, conseguimos nos beneficiar porque possuímos liquidez. E essa liquidez favorece através dos juros altos, que precisam ser mantidos altos para sustentar um Estado que gasta mais do que arrecada. Perceba, é grande mentira aquilo que o PT fala. E quando muitos dizem aqui, ora Bruno, você fala para o seu privilégio. Não! Eu falo para tentar melhorar a vida do mais pobre. Como eu falei, a classe mais alta, na qual eu pertenço, nós conseguimos driblar essas adversidades. Um pouco mais difícil, um pouco mais fácil, mas driblamos essas adversidades. A classe do meio e a classe mais baixa está sendo dizimada ao longo do tempo. Essa classe média, que não se sabe mais se é média, ela perdeu renda relativa, perdeu proteção social, se endividou, perdeu prêmio educacional e perdeu previsibilidade. Ela continuou trabalhando, continuou pagando a conta e continuou afundando, principalmente em dívidas. E Lula pega o microfone para falar que a culpa não é do governo. Lula chutou de vez todas as escadas de ascensão da classe média. Portanto, desmistifique muitos dos dados que te colocaram. Lula 1 foi relativamente bom por um cenário de mundo melhor, com a China importando tudo que é tipo de commodities e os preços nas nuvens. Produziu superávit. Depois começaram a aparecer as corrupções. Mensalão, Petrolão, Lava Jato, alternância com Dilma, políticas econômicas heterodoxas, controle de preços, Petrobras, empresa mais endividada do mundo, mais corrupção, uma mentalidade completamente antiquada e intervencionista. Repito, desmistifique tudo o que te ensinaram. Afinal de contas, o que Lula fez foi manter uma classe cada vez mais escravizada e dessa forma eles se sentem obrigados a votar nesse governo. Afinal de contas, perderiam os poucos privilégios que eles têm, que basicamente é ter o mínimo para comer. O PT matou gerações de brasileiros e agora, por fim, uma boa maioria começa a compreender e a enxergar de maneira clara. Seguimos.